E eu quero avisar você que está aí no templo, se você quiser descer, tem espaço aqui, tá bom? Procure o pessoal da recepção aí e eles vão te ajudar a chegar
até nós aqui. Nós estamos no pátio externo do nosso prédio aqui. Estamos no pátio externo. E se você quiser assistir o batismo ao vivo e a cores aqui, perto da gente, por favor, desça. Tem aqui um espaço para umas 10 pessoas a 15 pessoas, tá bom? Em torno aqui da nossa cerca. Venha participar. Mas se você desejar assistir no telão, de forma mais confortável aí no ar-condicionado, fique à vontade. Nós vamos começar essa manhã de batismos, mas eu quero agradecer a Deus aqui uma equipe, que é a equipe do pastor Daniel, para o batismo, que essa equipe possibilitou que nós tivéssemos essa manhã maravilhosa. Então, quero agradecer nominalmente o Silvio, que é administrador da igreja, o pastor Daniel, liderando a equipe, o Rafael, o Vitor, o Marquinhos, a Olga, a Francisca, o David, que é seminarista da igreja também, e o Paulo Lisboa, tá bom? Muito obrigado a essa equipe que trabalhou incansavelmente para que nós tivéssemos a festa das águas hoje pela manhã. Louvado seja Deus. E a nossa equipe de transmissão, que faz todo um movimento para que você em casa acompanhe a manhã de batismos e também acompanhe aí no templo, que é a equipe liderada pelo Tony Andrades. O Tony, o Wanderson, o Leandro, o Juliano. Essa equipe é bem maior, mas a equipe que está fazendo a transmissão hoje são esses os nomes: o Tony, o Wanderson, o Leandro e o Juliano. E o nosso amigo aí da Sonotécnica, o Ojeda, que também fez uma movimentação enorme para nós realizarmos o batismo hoje, e a equipe do Multimídia, tá bom? Que é uma equipe bem numerosa, liderada aí pela Eduarda. Deus abençoe a todos vocês. Vamos começar os batismos. Eu quero chamar aqui o Rodrigo e a Annelise, o casal. Pode entrar os dois. Fica aqui, Annelise, você vai olhar para lá, para a turma dos batizandos. Dá uma saudação para a igreja ali naquela câmera. Amém, glória a Deus. Rodrigo, você confirma perante a sua família na fé que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Por essa razão, tenho muita alegria em te batizar nesta manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode ficar aqui pertinho, Rodrigo, para não atrapalhar ali o pessoal de enxergar. Você confirma perante a sua família na fé que recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Por isso eu me sinto muito feliz nesta manhã em te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tá. Que bom, glória a Deus. Maravilha. Alessandro, após a saída da Annelise e Rodrigo, você pode entrar. Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Dá um oi aí para sua família, ele também, ó. Em casa, a família no templo, todo mundo aí. Alessandro, tudo bem? Você confirma, essa é a sua profissão de fé nessa manhã, ter recebido a Jesus como seu Senhor, seu Salvador pessoal? Sim. Que bom. Por essa razão, eu me alegro muito em te batizar nesta manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Som. Oi. Pronto. Som.
Que bom. Asna, você confirma perante a sua família na fé ter recebido a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Tenho muita alegria por esse motivo em batizar você nesta manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, filho. Amém. Você que está no templo aí, aplauda também. Se alegre com a gente aqui. A festa está bonita. E se alguém sentiu o desejo de descer aqui, ainda há espaço aqui para umas 10 pessoas, tá bom? A festa das águas é a festa de batismos da igreja. Nós nos alegramos muito em praticar essa ordenança de Jesus. Aline, que alegria, Aline. Maravilha. Aline, dá um oizinho pro pessoal, ali também, ali ó. Deus te abençoe. Que bom. Aline, você confirma perante a sua família, na fé, que recebeu a Jesus como seu Senhor, o seu Salvador? Sim. Amém. Por esse motivo, eu tenho muita alegria em te batizar nesta manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Fica aqui um pouquinho. Estenda a mão aqui na direção da Aline. A Aline vai passar por uma mudança, vai mudar de cidade. E nós vamos orar por ela. E ela sentiu um grande desejo de ser batizada antes desta grande mudança. Então são duas grandes mudanças. Louvado seja Deus. Pai, nós como família na fé, comissionamos a tua filha e o seu esposo, Tiago, para uma vida próspera naquela cidade, naquele país. Que eles sejam, ó Deus, abençoadíssimos naquele lugar, naquele novo contexto, e que sejam sal da terra e luz do mundo ali também. Como igreja nós sentiremos saudades, mas nós também sentiremos alegria de vê-los crescer, prosperar em todas as áreas da vida. Muito obrigado pela vida da Aline e do Tiago, em nome de Jesus. Amém. Está abençoada e comissionada. Deus abençoe. O Diogo, você não é batizado não, Diogo? O Diogo vai fazer os próximos batismos agora. Já já eu estarei com vocês aí no templo também. E fica o convite mais uma vez. Quer descer? Dá tempo ainda. Tem espaço aqui para mais umas 5 a 6 pessoas, tá bom? Até mais. Bom dia, Igreja de Jesus, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Eu me alegro muito nessa manhã de estar aqui para batizar alguns jovens, alguns adolescentes que tomaram essa decisão importante de hoje descer as águas batismais. Eu quero chamar primeiramente aqui a Mariana. Vamos aplaudir a Mariana? Mariana, isso, deixa ali, isso. Mariana, você confessa diante da igreja que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua confirmação pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá um abraço. Amém, glória a Deus. Quero chamar aqui agora a Luísa. Minha
grande amiga Luísa, como eu me alegro essa manhã em batizá-la. Luísa, você confirma diante da igreja que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua confirmação pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá um abraço aqui. Deus te abençoe. Quero chamar aqui agora o João Daniel. Uma salva de palmas para o João. Amém, glória a Deus, João. João, você confirma diante de Deus e da igreja que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua declaração pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Raí. Meu amigo Raí. Raí, você confirma diante da igreja que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua declaração pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, agora nós adoraremos ao Senhor junto com o Ministério Glorificai. Eu peço que vocês se coloquem de pé e juntos nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade e com muita alegria, como nos pede essa festa que está acontecendo aqui na terra e também nos céus, amém? Deus abençoe, vamos adorar o Senhor. Eis-me aqui.
Teu é o domínio.
Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar nesse momento. Se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar em pé, esteja na liberdade do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos orar agora pela sua vida, pela vida da igreja, por todos os motivos colocados diante de Deus através do seu coração. Pai de amor, esta última canção, Pai, ou esta canção que foi tocada e cantada neste momento, representa, Deus, o teu povo reunido. A tua palavra diz, ó Pai, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei. E Ele está neste lugar. Ele está neste lugar não é porque nós estamos em um número maior que 2 ou 3, mas é porque nós estamos reunidos no nome do Senhor, e os nossos corações estão reunidos também com o Senhor, tanto aqui, Pai, como nos nossos lares. Agora, Senhor Deus, neste culto, nós pedimos, Pai, que a adoração, Senhor Deus, seja só para o Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Oh meu Deus querido, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada batizando que desceu as águas nesta manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que eles professaram e confessaram o Senhor Jesus como único, como suficiente Salvador da sua vida. Meu Deus, que eles se mantenham firmes no Senhor. Meu Deus, que eles caminhem com o Senhor. Meu Deus, que eles sejam discípulos verdadeiros do Senhor. Meu Deus Santo, nós pedimos agora, Pai, pelos corações aflitos, pelo coração do pai, pelo coração da mãe, pedimos, ó Deus amado, que tu dês alívio, Senhor Deus, a esses corações. Nós sabemos, Pai de amor, que muitas pessoas ainda descerão as águas do batismo, porque o Senhor é o Deus que convence, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus todo-poderoso. Meu Pai Santo, assim também nós pedimos, Deus, pela ação poderosa do Senhor na vida daquelas pessoas que estão enfermas fisicamente, Pai, porque o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ó Deus amado, mas existem, Pai de amor, pessoas que estão enfermas espiritualmente, estão enfermas, Senhor Deus, emocionalmente. Meu Deus, haja com poder e glória na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus amado, continue a ser escudo, Senhor Deus, das famílias. Meu Deus de amor, aquela destruição que está vindo para aquela família, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Meu Deus Santo, nós agradecemos a Ti, nós oramos, nós bendizemos o Teu nome, e nós pedimos, Pai, que o Senhor, meu Deus amado, continue a agir poderosamente no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Ó Deus Santo, muito obrigado pelo Teu povo reunido aqui nos lares, que cada lar, Senhor Deus, é a extensão da Tua casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Bom dia meus irmãos, graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Meus irmãos, nós vamos ter mais um tempinho de oração daqui a pouquinho. Nós vamos, neste momento, dedicar ao Senhor as nossas contribuições. E hoje, em especial, nós levantaremos neste culto e também às 18 horas, uma oferta para ajudar na situação de calamidade pública lá em Petrópolis. Os batistas brasileiros estão envolvidos neste programa de assistência a muitas famílias. Há um vídeo que eu quero que vocês acompanhem agora, do pastor Tiago Bahia, que é o pastor da Igreja Batista Bingen, com a qual nós estamos mantendo um relacionamento solidário neste momento. Vamos assistir ao vídeo e depois eu tenho mais uma palavrinha sobre isso. Olá, eu sou o pastor Tiago Moreira Bahia, sou pastor da Igreja Batista Bingen, aqui em Petrópolis. Nós estamos passando basicamente para agradecer a PIB de Cuiabá,
ao pastor pela sua iniciativa em ajudar, em responder a uma demanda inusitada que foi a grande enchente aí, né, que aconteceu em Petrópolis. Hoje nós estamos com demandas um tanto quanto novas, porque nós não tínhamos antes, que é comprar proteína. Nós temos recebido cesta básica, mas a proteína hoje tem sido direcionada para quem está produzindo quentinha voluntariamente. Então hoje temos uma demanda enorme, porque tem restaurantes que se limitaram a só produzir quentinhas, né? Restaurantes estão produzindo 200 quentinhas dia, outros que estão produzindo 2.000 quentinhas dia. E nós queremos de alguma forma somar e abençoar essas pessoas com pelo menos a proteína e as embalagens que temos recebido. Que Deus abençoe. Cortou a parte finalzinha do vídeo, mas ele estava apenas pedindo a bênção de Deus sobre nós. Nós estamos envolvidos com todas as igrejas batistas no Brasil em ajudar, e vocês viram aí que a necessidade agora é proteínas. Vários restaurantes da cidade de Petrópolis, eles estão fornecendo gratuitamente, a partir da contribuição, obviamente, de toda uma comunidade, quentinhas para as famílias que foram afetadas, os voluntários que estão trabalhando. Há também a necessidade de roupas íntimas, especialmente femininas. Então, essa semana nós tivemos uma conversa com a equipe da igreja lá, a partir do pastor Tiago, e eu disse para ele, nós levantaremos uma oferta pontual, hoje pela manhã e também à noite, em casa. Você que está acompanhando aí, pode participar também. Então, eu vou orientá-los como é que nós faremos isso aí. Se você for ofertar aqui através das caixas de ofertório, você vai anotar aí a caneta no seu envelope Petrópolis. Essa será a dica para a tesouraria da igreja para separar esta oferta que será encaminhada diretamente para Petrópolis, para ajudar na compra de proteínas, roupas íntimas para as mulheres e outros itens básicos, tá bom? Agora, se você vai fazer através do Pix ou banco, então é um processo que você tem que avisar para a gente encaminhar essas ofertas. Então você pode procurar, cadê o Silvio Molina, está aí? Pastor Gilson, peço que ele se coloque em pé. Você pode procurar o pastor Gilson ou um dos pastores da igreja após esse culto e falar, ó, eu ofertei, e aí compartilhe o quanto, para Petrópolis, e ele vai encaminhar essa referência, essa informação para a nossa tesouraria. E nós separaremos e, posteriormente, prestaremos contas para essa igreja de quanto nós levantamos agora pela manhã, às 9 horas, e também às 18 horas. Então, resumindo para ficar claro, faço através das caixas de ofertório, só anotar com caneta aí Petrópolis. Faço através dos bancos, Pix ou transferência. E eu vou informar a igreja que eu fiz a oferta. Vou informar através do WhatsApp que o pastor Gilson vai passar, que eu fiz a oferta. Tá bom? Para que nós juntos somemos. Talvez você pense assim, mas vai ser uma pequena oferta, quem sabe? Quem sabe? Meus irmãos, quando nós nos unimos a todas as outras igrejas batistas no Brasil, que estão sendo convocadas para essa tarefa solidária, esse pouco de cada um vira um muito, tá bom? Já ultrapassa o número de 300 mortos. Então, nós precisamos atuar como igreja, tá? E nós oraremos agora antes dessa oferta. Se você veio preparado com dízimo, você vai fazer normalmente aqui também. E nós vamos orar, fazer 2 orações. Uma por Petrópolis e a outra pela Ucrânia e Rússia, esse conflito. E essa oração agora eu me senti muito motivado a fazê-la, porque eu recebi, talvez alguém tenha recebido também, um vídeo da Junta de Missões Mundiais dos Batistas, do pastor batista sustentado pelas igrejas brasileiras, o pastor batista que está lá na Ucrânia com a sua família servindo a Deus. E ele faz um vídeo comovente, emocionado, e ele pede no finalzinho do vídeo assim, orem por nós, orem por nós. E uma frase que ele disse me capturou ontem à tarde. Eu parei tudo que estava fazendo na minha casa e chamei minha família para a gente orar. Na hora, a frase que ele disse é, orem porque a oração faz diferença. Aí ele se corrigiu e disse assim, a oração está fazendo diferença aqui. Então nós vamos orar.
Tá bom? E eu quero pedir, nesse momento em que nós vamos orar, nós temos aqui um microfone, eu peço que alguém providencie uma flanelinha para nós higienizarmos o microfone, porque eu vou pedir 2 pessoas que venham à frente orar. Qualquer um que sentiu uma oração simples, qualquer um que sentiu desejo. Um vai orar por Petrópolis e a outra pessoa vai orar pela Ucrânia e Rússia, por esse conflito que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Quem quer ser o primeiro que vai orar por Petrópolis e o segundo que vai orar pela Ucrânia? Pedro Vitor, Petrópolis. Pode vir aqui. E o segundo que vai orar pela Ucrânia? Pode vir e nós vamos orar. Vem aqui, querida. Marnalva. Deixa aqui que eu vou higienizar depois. Ótimo, obrigado. Pedro Vitor começa com Petrópolis. Depois a Marnalva vai orar pela Ucrânia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar diante de Ti, Pai, neste momento, clamando por Tua graça, por Tua misericórdia, pela cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Sim, Deus. O Senhor sabe, Pai, o que as pessoas estão passando, o que a cidade está sofrendo. O Senhor conhece, Pai, o coração, a angústia, a aflição de cada ser humano, Pai, que perdeu um ente querido, que perdeu todos os seus bens, que viu os sonhos serem destruídos, Pai, materialmente falando, emocionalmente falando, Pai. Pedimos e clamamos pelo Teu socorro, Pai, por essas pessoas, por essa cidade, por aquele estado, Pai. Que o Senhor continue levantando, Pai, igrejas, ações sociais, para que a gente seja os braços de Jesus, para que a gente seja os pés de Jesus, Pai, e que a gente possa levar conforto, alívio, presença e conforto material, conforto psicológico, em nome de Jesus, Pai. Amém. Ser com a Igreja Batista de Petrópolis, com todas as igrejas, Deus, com toda a população. Sim. Tenha misericórdia, Pai, daquela cidade, e que o Senhor se faça presente, Pai, através de nós. Ser com cada irmão que está aqui agora, que vai ofertar, que vai ajudar. Sim, Pai. E que o Senhor nos ajude a viver, Pai, a ampla suficiência de maneira plena, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, clamando e agradecendo, Pai, porque o Senhor nunca nos abandona. Amém, e que esse sentimento, que essa convicção, Pai, de que o Senhor está presente, mesmo em meio à dor, à aflição, esteja no coração de cada irmão daquela cidade, Pai. Senhor Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, Deus. Amém. Amém, Pai. Amém. Agora mutem o microfone aí para eu fazer a higienização, passar para a nossa irmã Marnalva. Obrigado, Pedro Vitor. Mutar o microfone. Agora, Ucrânia, quem pudesse colocar de joelhos, por favor, faça isso. Vamos orar por esta nação e também pelos civis. Os civis, pelos governantes, vamos clamar junto com a nossa irmã. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui todos reunidos nessa igreja com o objetivo para chegar à sua presença, Senhor, o nosso clamor, para que aqueles 2 países entrem, Senhor, num acordo. Sim, meu Deus. Para que cabe com essa violência que está afetando todos nós, indiretamente ou diretamente, Senhor. Senhor, eu coloco um acordo entre aqueles 2 países para que eles entendam que a violência não vai levar a lugar nenhum. É verdade. Mostre aos adultos, Senhor, que o melhor a se fazer é buscar a sua fé, a sua proteção, Senhor, para que liberte o sofrimento de todos. Amém. Senhor, abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que estão naqueles lugares com sofrimento, vendo seus filhos sendo atingidos, seus irmãos, seus pais, seus familiares. Liberte, Senhor, de toda dor, Senhor, de todo sofrimento. Abençoe aqueles soldados, Senhor. Amém, coloque Senhor. No coração deles a sua presença para que eles não consigam fazer mal a outras pessoas que não estão fazendo mal a eles. Eles estão sendo usados pela Satanás para que briguem uns com os outros, para que faça com que eles percam a fé em Deus. Alimente, Senhor, a sua fé, a sua força, a sua sabedoria, mas uma sabedoria divina, abençoada pelo Senhor Jesus amado, que morreu na cruz por nós, para que eles lembrem disso toda vez que for jogar uma bomba em cima de um lugar que vai destruir outras vidas.
pois só o Senhor tem o poder de tirar a vida do outro, Senhor, de destruir a paz do outro, de paz no coração, no mundo inteiro, Deus, para que todo mundo ajoelhe e ore, Senhor, e clame pela proteção de todas aquelas pessoas, amém, para que as autoridades entendam, Senhor, que a violência não vai chegar em lugar nenhum, só vai destruir mais ainda. O final de uma guerra para construir uma cidade gasta muito, muito, muito sofrimento, muita luta, prejudica o mundo inteiro em si. Já temos esse vírus, Senhor, que nós estamos conseguindo controlar, diminuindo a mortalidade. Então, abençoa, Senhor, todos nós. Eu peço em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, irmãos. Muito obrigado. Então, vamos agora, neste momento, dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e, conforme orientados, também ajudar Petrópolis, tá bom? Vamos cantar mais uma canção e você terá a oportunidade para fazê-lo agora. Deus abençoe. Você de casa também tem aí as informações bancárias na tela. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Senhor, abençoe os teus filhos, abençoe o teu povo com a bênção da ampla suficiência. Obrigado a Deus pela união, pela solidariedade que se manifesta no coração dos teus filhos. Prospera o teu povo, ó Deus, em ações, em práticas, em atos de amor e de misericórdia. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, Mateus capítulo 15, segunda multiplicação dos pães. Nós daremos continuidade à série de Mateus e hoje uma mensagem mais resumida em função da nossa programação. E também em março, provavelmente, estamos ainda decidindo com os pastores, mas provavelmente a partir do segundo domingo de março, nós daremos um break na série
de Mateus para nós falarmos sobre o nosso voo. Nós compartilharmos com a igreja a visão pastoral para onde estamos indo para os próximos anos, os próximos 3 anos. É uma série bíblica, mas uma série também orgânica, que vai compartilhar com vocês uma visão do futuro. Mas hoje nos ocupamos de Mateus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 29, nós entraremos no capítulo 16, só porque vocês vão entender que houve no capítulo 14 a primeira multiplicação dos pães. No capítulo 15, a segunda multiplicação dos pães. E o capítulo 16 faz a costura dessas duas multiplicações e explica para nós que não foram milagres repetidos pelo autor, pelo escritor. Eles aconteceram com objetivos específicos. Mas a palavra de Deus, capítulo 15, Mateus, a partir do versículo 29, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia e depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Detalhe, parêntese para esses 4 tipos aqui, que os rabinos, os fariseus ensinavam que Jesus, quando viria, cumpriria esses sinais. É por isso que esta lista é colocada aí. É Mateus dizendo, olha, ele é o Messias. Povo judeu, ele é o Messias profetizado no Antigo Testamento. Verso 31. O povo ficou admirado quando viu mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho. E os seus discípulos responderam: onde podemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. Repita com o pastor essa frase. Todos comeram até se fartar. Mais forte. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. 16, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhes que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O sinal do profeta Jonas é que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus passaria também 3 dias e 3 noites no centro da terra, no túmulo, na sepultura, e ressuscitaria ao 3º dia. Esse era o sinal profético que Jonas anunciava naquele ato. Verso 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000? E quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus.
Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, literalmente, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Até aqui. E o título dessa reflexão é "Quer que eu desenhe?". Essa expressão "quer que eu desenhe", embora jocosa e às vezes até agressiva, não é agressiva. Ela é uma expressão contemporânea, moderna, não existia na época de Jesus. Diz respeito ao seguinte: quando você está explicando algo para alguém, e você já usou toda a força do argumento, e você já gastou muita saliva e muito vocabulário, e a outra pessoa não entendeu, então, não ofendido, mas decidido, você diz: quer que eu desenhe? Em outras palavras, quer que eu explique melhor, quer que eu mostre de outra maneira, porque isso está absolutamente claro. Eu coloquei esse título porque Jesus realizou o primeiro milagre, eles não compreenderam. Jesus realizou o segundo milagre, os discípulos não compreenderam. Obrigado, muito obrigado, Guilherme. Jesus realizou 2 milagres de multiplicação de pães e peixes, eles não entenderam. E aí Jesus diz uma frase enigmática: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles conheciam o fermento, conheciam os fariseus, conheciam os saduceus, mas não conseguiam entender essa mistura de Jesus. Não conseguiam entender por que Jesus disse aquela frase enigmática: cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. E eles ficaram em crise. Então Jesus, em outras palavras, se aproxima deles e diz metaforicamente aqui no século 21, quer que eu desenhe? Quer que eu explique? Quer que eu mostre de outra maneira? Eu não estou falando de pão, eles entenderam errado, eles acharam que Jesus estava dando uma chinelada santa neles, porque eles esqueceram de levar o pão. Nós sempre nos esquecemos de levar o milagre de Deus com a gente, é impressionante. Nós sempre nos esquecemos de levar as marcas do que Jesus realiza, do que Jesus faz. Ele faz no domingo, na segunda noite a gente já esquece. Essa é a história de todo o povo de Deus desde a antiga aliança. Deus fez cair o maná, o pão do céu. Eles receberam aquilo, mas alguns dias depois eles já estavam murmurando, reclamando. E nós encontramos aqui os discípulos reclamando. A segunda multiplicação dos pães, ele fez num cesto pequeno. Os 7 cestos que sobraram eram cestos pequenos. Espíris era o nome no grego. Os primeiros eram cófinos, que eram cestos grandes, enormes, 12 cestos. Mas os espíris, que eram cestos pequenos, eram para levar consigo. E eles esqueceram. Quantas vezes nós nos esquecemos dos cestos de milagres que Deus realiza em nossas vidas? Pequenos milagres, pequenos pedacinhos, como pedacinhos de pão. Chama a sua atenção em amor, querida igreja. Não esqueça de carregar consigo aquilo que Jesus já realizou. Bendito seja o nome do Senhor. Leva consigo isso. Não se esqueça. Lembre-se constantemente. O Jeremias, na antiga aliança, disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Esperança. Eu quero trazer isso, eu quero carregar os meus pequenos cestos. Quer que eu desenhe? Indo os discípulos, verso 5 de Mateus 16, para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E discutiu entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão, né? Jesus está brabo. Nós não trouxemos pão. E nós encontramos nos 2 milagres da multiplicação diferenças e semelhanças. Por exemplo, em Mateus 14, de 13 a 21, e Mateus 15, de 32 a 39. Mateus 14, alimentação de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Mateus 15, alimentação de 4.000. Os discípulos, em Mateus 14, retornaram de uma missão. A alimentação dos 4.000 foi no último ano do ministério de Jesus. A alimentação dos 5.000 foi a leste do lago de Genezaré, uma região judaica. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para os judeus. Mas a multiplicação dos 7 pães e alguns peixinhos, ele fez numa região
da Decápolis, uma região gentílica. Ele fez para os gentios. E eu chamo a sua atenção aqui, porque o milagre que ele realizara antes, e que nós estudamos a semana passada, da mulher Ciro-fenícia, da mulher cananeia, que envolveu também essa história do pão, ela disse, mas os filhos também se alimentam das migalhas, os cãezinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus então vai para aquela mesma região de onde saíra aquela mulher, e ele faz ali a multiplicação de pães, de 7 pães, num território gentílico. E nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Há um mistério de Deus aqui que você precisa se ligar, prestar atenção, é algo muito especial. Primeiramente, para dizer ao coração daquela mulher cananeia, que olha, nós usamos aqui uma linguagem de migalhas, mas eu estou multiplicando algumas migalhinhas de pães, são 7 pães e alguns peixinhos, para você entender que tudo que eu faço não é migalha, pode ser pequeno, pode ser pouco, pode ser pedaço, pode ser porção na perspectiva humana, mas eu estou dizendo que a minha graça sobejará também sobre os gentios, isso inclui você e eu, nós somos gentios, bendito seja o nome do Senhor. É algo tão especial que a palavra revela, algo muito especial. E mesmo assim os discípulos não compreendem, eles não entendem. Por que 12 cestos sobraram? Por que 7 cestos sobraram? Eles não entendem, eles ficam só na materialização, faltou pão, nós nos esquecemos, Jesus está chateado porque nós nos esquecemos, e Jesus entra em ação e diz, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. A partir do verso 8, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si por não terem pão? Ainda não entenderam, quer que eu desenhe? Não compreenderam ainda? Não lembram dos 5 pães para 5.000? E quantos cestos vocês recolheram? 12. Nem dos 7 pães para 4.000? E quantos cestos vocês recolheram? 7. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Só então eles entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento literal, de pão mesmo, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Quer que eu desenhe? Que ensino era esse? Que fermento era esse? É simples esse fermento. Cuidado, próxima tela, cuidado com o que enche os olhos, mas esvazia o coração. O fermento é isso, é algo que enche os olhos, mas esvazia o coração. Você olha para uma massa, você não enxerga o fermento, mas a massa enche os olhos. Mas uma massa sem o fermento dá um pão sem fermento, aliás, muito gostoso, muito saboroso, um pão asmo. Mas o fermento sozinho não faz pão. Então, aquilo que enche os olhos, mas esvazia o coração, é o fermento dos fariseus e dos saduceus. E exatamente o que é isso, para vocês ficarem aqui na mesma página? É uma fé dependente de milagres e de sinais. Jesus explica isso, porque no capítulo 16, eles pedem, mostra-nos um sinal, para que nós compreendamos que tu és o Messias. Só que Jesus já realizara muitos sinais. Os rabinos, os escribas, eles mostravam que quando o Messias aparecesse, para eles diferenciarem o falso Cristo, o falso Messias do verdadeiro, ele iria realizar alguns sinais, pelo menos 6 sinais messiânicos. Somente ele curaria um cego de nascença, Jesus curou. Ele realizaria a cura de um judeu leproso, Jesus curou 10 leprosos, você leu nos evangelhos. Somente o Messias expulsaria um demônio surdo-mudo, Jesus expulsa um demônio mudo, somente Jesus fez isso. E outros sinais messiânicos, Jesus realizou todos os sinais. O Sinédrio, que era o espécie de Supremo Tribunal religioso e político da época, ao primeiro sinal deveria começar uma investigação, olhar para aquele pretenso Messias, segui-lo, e nós vemos os fariseus seguindo Jesus nos evangelhos, acompanhar, observar, era a primeira fase.
A segunda fase era fazer perguntas, e eles estão nessa segunda fase aqui de fazer perguntas. Depois da segunda fase, eles deveriam levar um relatório para o Sinédrio. A quarta fase era apresentar esse relatório para o povo. Mas eles pararam nessa segunda fase e não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. E tudo que eles queriam é mais um milagre, mais um milagre, mais um sinal. Eles eram dependentes de sinais e milagres. Isso é um fermento, era um fermento na época de Jesus e é um fermento hoje. Nós não podemos ter uma fé fundamentada em milagres. Eu conheço muitas pessoas que receberam milagres extraordinários de Deus e não creem mais, e não estão mais na igreja, e não estão mais envolvidas com o corpo de Cristo. Eu mesmo evangelizei uma pessoa, pessoalmente, com 90 dias numa UTI. Todos os médicos disseram, ela não vai sair, ela não vai dar conta, ela, se sair, vai ter uma vida vegetativa. O pastor Davi Botelho, da Junta de Missões, Missão Horizontes, em Camanducaia, Minas Gerais, veio e nós entramos naquela UTI, juntos, eu e ele, e nós ungimos aquela pessoa na UTI, e depois de um tempo ele foi completamente restaurado, saiu daquela UTI, e eu preguei o evangelho para ele. Ele recebeu um grande milagre. Todos os médicos disseram, foi milagre sim. E eu preguei o evangelho, o plano de salvação, com muita clareza, com muita assertividade, e após eu terminar de expor o plano de salvação, ele disse, olhando nos meus olhos, não, eu não quero Jesus. Mas você recebeu um milagre? Eu não quero Jesus. Eu não quero, porque isso vai exigir de mim muita coisa. Eu não quero deixar o que eu faço, eu não quero deixar a minha vida antiga. E o pastor Gessione, que estava comigo, disse assim, só um pouquinho, talvez você não tenha entendido o que o pastor Júnior quis dizer. E o pastor Gessione começou a pregar para aquele homem de novo, e aquele homem disse, não, eu já entendi sim, eu já entendi o que o pastor Júnior disse, você que não está entendendo, pastor. Eu vou repetir, eu não quero Jesus. Se milagres salvassem, se milagres fundamentassem a fé, se milagres fossem realmente importantes, nós teríamos hoje uma nação brasileira praticamente toda convertida, toda aos pés da cruz, porque nós experimentamos muitos milagres nesta nação, bendito seja o nome do Senhor pelos milagres, mas é fermento de fariseus e saduceus quando você tem uma fé que depende de milagres. Meu irmão, olhe para mim em nome de Jesus, não alicerce a sua fé no que Deus pode fazer, alicerce a sua fé em quem Deus é, e Ele é Senhor dos senhores, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e se o milagre acontecer, louvado seja o nome do Senhor, se não acontecer, Ele continua sendo Deus. A sua fé não é em fermento, a sua fé é em pão, mas não pão literal, a sua fé é no pão que desceu do céu, é em Jesus, é em Jesus. Cuidado com a fé que depende de sinais e milagres, porque Jesus disse, eu não vou dar sinal nenhum mais para vocês, fariseus e saduceus. O único sinal é o sinal do profeta Jonas. Olhe para a Bíblia, o único sinal é o sinal do profeta Jonas. Isso significa que o Senhor não realiza mais milagres hoje? Não, Ele continua realizando milagres, mas o que significa é que Jesus não quer que a nossa fé dependa de milagres. A gente tem que ter aquela fé mais ou menos semelhante à fé de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu confiarei no Senhor. Essa é a fé que Jesus espera no coração de cada um de nós. Agora, que coisa linda. Jesus multiplica numa região judaica, Mateus capítulo 14, 5 pães e 2 peixinhos, e alimenta 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, e sobram 12 cestos grandes, 12 cófinos, é a palavra grega, para um cesto grande. Por que 12? Porque 12 era para lembrar os 12 patriarcas de Israel, e também os 12 apóstolos, todos judeus. A fé nasce numa sementeira judaica, em solo judaico. E o Senhor estava dizendo para os judeus daquela época, estava dizendo para os sacerdotes também daquela época, para os líderes daquela época, estão vendo porque sobraram 12 cestos? Não é por acaso, é porque
o meu projeto inclui Israel ainda, e eu farei sobejar sobre Israel muitas bênçãos. Olha que lição legal para os líderes. Ele sente, diz o texto que ele sentiu compaixão, ele age, o líder não pode só sentir, ele tem que agir, ele age, ele não reclama, não murmura, mas ele faz, ele foca na solução e ele foca na fartura e não na escassez. Os discípulos focaram na escassez. Como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que a gente vai conseguir tanta comida para tanta gente? Como é que a gente vai conseguir? Eles murmuraram. E Jesus disse, não, vem cá. O que eu vou fazer com esse sentimento? De compaixão, eu vou acionar um poder para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Agora, e a multiplicação dos 7 pães? Aconteceu não em território judaico, acontece ali em Decápolis, na região dos gentios. Sobraram 7 pequenos cestos. Qual é o sentido? Você se lembra de Atos capítulo 6? Uma confusão enorme com as viúvas gregas. As viúvas estavam reclamando que os líderes judeus estavam deixando as viúvas sem os suprimentos. E aí Deus, através do Espírito Santo, manda escolher, manda separar 7 homens, 7 diáconos. Depois leia Atos capítulo 6. 7 homens, 7 diáconos. Essa segunda multiplicação dos pães era para dizer que Deus faria algo tremendo naquele início da igreja. Ele separaria 7 diáconos gentios para cuidarem das necessidades das mulheres gentias, para suprir aquelas mulheres helênicas. E era uma forma de Deus estar dizendo, olha, o meu poder, porque 7 é o número da perfeição na gematria bíblica, o meu poder vai se manifestar, vai sobejar, vai se manifestar de modo extraordinário sobre todos os povos, e isso vai incluir os gentios. Isso inclui você e eu também. Talvez haja aqui judeus que não saibam que sejam judeus, descendentes de judeus aqui nesse auditório, ou se você já sabe que é um descendente de judeu, como o pastor Flávio, por exemplo, que tem esse estudo da árvore genealógica dele, eu quero dizer para você, sobraram 12 cestos, que inclui você, a sua descendência e a sua família toda, bendito seja o nome do Senhor. Mas para todos nós, sobraram 7, e isso não é algo menor. Não, pastor, o senhor acabou de dizer que lá eram 12 cestos enormes, mas eles ficaram em Israel, esses 12 cestos. Era um modo de Deus dizer que vai chegar o dia, isso vai acontecer quando as 2 testemunhas começarem a pregar para Israel, que as nações, isso também é cumprimento de profecia em Zacarias, capítulo 12, que as nações do mundo irão até Israel. Os 12 cestos estarão lá, simbolicamente, espiritualmente, metaforicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vai se cumprir naquele grande dia, diz a palavra, 10 homens agarrarão nas vestes de um judeu e dirão, ensina-nos a palavra do Senhor. Ensina-nos a palavra do Senhor. E os cestos estarão lá, lembra, não é pão, é alimento. Os cestos estarão lá para alimentar toda a descendência de Abraão. Mas e os 7 cestos? Não são, mas é menor, o senhor disse, pastor, que são 7 cestos que a gente pode carregar. E essa é a grande beleza do Evangelho, é a grande beleza. Não importa e os gentios cumprir esse papel missional no reino de Deus. Os gentios, antes dos judeus, eles se espalharam por todos os lugares do mundo, até em tribos distantes. E por onde eles foram, eles levaram um cestinho com os pedaços de pão do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem esse cesto aí para compartilhar, para alimentar sua família. Você tem essas porções para alimentar sua casa. Por onde você andar, meu irmão, você pode alimentar vidas com o Evangelho de Jesus. Os cestos dos judeus estão lá, estão guardados. Romanos 9, 10 e 11 explicam como isso vai se cumprir em todo o propósito de Deus, o propósito eterno. Mas os cestos dos gentios, aí está a perfeição do número 7, os cestos dos gentios, nós levamos para todos os lugares. E eu vou dar uma boa notícia para você, tem cestos na Ucrânia também, sabiam disso? Tem cestos na Ucrânia, olha que coisa linda. Tem cestos no seu trabalho, você vai para o trabalho, você não vai sem pão, você não vai com fome, você vai para matar a fome de outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses milagres, eles
nos ensinam essas realidades. E eu quero concluir com a frase de Jesus: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Em outras palavras, cuidado com a oração do tipo: minha vida não acontece nada na minha vida. Mas o milagre só é realizado. Não dependa de milagres. Essa é a mensagem desta manhã. Não dependa de milagres. Ore por um milagre. Busque o milagre. Busque a Deus. Talvez você esteja esperando um milagre na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge. Pode orar por isso, não tem problema nenhum. Eu mesmo orei até ficar azul quando eu vi o teste de Covid positivo lá, mas calma, eu já não estou mais com Covid. Fiquem tranquilos. Mas eu orei até ficar azul, pedindo o milagre da cura. Você pode orar. Agora, eu não posso colocar a minha fé baseada, fundamentada em milagres. Porque, como eu já tentei explicar para você, os milagres passam, incham e enchem os olhos, mas às vezes o coração pode estar vazio. Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Os outros se contentaram com o milagre. Mas aquele que voltou viu quem era Jesus. E Jesus é o Senhor dos senhores, que dá sentido à nossa vida. Ele é quem faz milagre. Mas antes e acima de tudo isso, Ele quer ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você está pulando de galho em galho, desculpa a expressão, se você está indo de lugar em lugar, eu vou onde está o movimento, tenda dos milagres, ali é que tem, essa igreja é fria, essa igreja é geladeira, eu vou lá. Eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que nada mais é do que basear sua fé em milagres, basear sua fé em movimentos. Nós não podemos basear nossa fé em movimentos. Nós temos que basear nossa fé na mão que movimenta o mundo, que movimenta essa igreja, que movimenta a sua família, que movimenta a sua casa, que movimenta a sua esposa, que movimenta o seu marido, porque a Bíblia diz que a mão de Deus faz o coração do rei se mover. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é linda, é poderosa. Fermento é o que incha ou enche os olhos, mas deixa o coração vazio. Você não quer um coração vazio, você quer um coração cheio do Espírito Santo de Deus. E se seu coração for cheio do Espírito Santo, você vai cumprir essa realidade de Jesus. Você vai sentir como Jesus sente, vai sentir compaixão. Você vai olhar e fazer o diagnóstico perfeito. Eu estou sentindo compaixão porque esse povo não tem o que fazer. Você vai agir, você não vai reclamar e ficar murmurando e murmurando e murmurando. E você vai focar na fartura, na riqueza de Deus, e não na escassez. E não na escassez. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu orar por sua vida. Feche os seus olhos. Talvez você queira fazer essa oração assim: eu sou viciado em milagres. Eu quero ver a coisa acontecendo. E hoje a palavra de Deus falou ao seu coração. Você diz: filho, o milagre é uma intervenção única de Deus na vida de alguém, na família de alguém, numa nação. Mas veja, é uma intervenção de Deus. É com Deus, não é com você. Talvez você queira se arrepender de ter uma fé tão imatura, de que se Deus não fez, eu também não creio. Então arrependa-se, meu irmão e minha irmã. Diga para Deus: eu não quero esse fermento na minha vida, não. Eu não desejo esse fermento na minha existência, não. Eu não quero um coração inchado. Eu não quero olhos cheios. Eu quero um coração crescendo, amadurecendo na presença do Senhor. Eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Santo Espírito. Talvez você queira pedir ao Senhor que te dê forças e te dê ânimo para fazer o que precisa ser feito na sua casa, na sua família. Você ajudar alguém no seu entorno, sentir compaixão, se colocar como agente poderoso de Deus, nas mãos de Deus.
Talvez você tenha esquecido, como os discípulos, o seu cesto. Mas foi um cesto para você carregar. É como se Jesus estivesse dizendo, por N razões e por questões que vocês vão compreender, os cestos judaicos, embora fossem maiores, eles não poderiam carregar isso para o mundo. Não agora, mas vocês gentios, vocês cuiabanos, mineiros, baianos, acrianos, vocês cidadãos do mundo, vocês que não são judeus, têm uma responsabilidade agora com o mundo, até para criar ciúmes nos judeus, carregar o cestinho de vocês, carregar a matula espiritual de vocês. É uma matulazinha que vocês levam, onde quer que vocês chegam, tem presença de Deus, tem presença do alto, tem presença do Espírito Santo, tem palavra de vida, onde vocês chegam tem evangelho, tem boas notícias, o cesto está aí, mas se você esqueceu, arrependa-se e volte correndo para buscar o seu cesto, porque esse pão não é só para você e para sua casa, esse pão é para todos com que você tiver contato, com quem você tiver contato. Deus coloca os cestos, nós nos esquecemos dos cestos. Coloca os cestos das nossas mãos, coloca os cestos nas mãos dessa igreja. Coloca os cestos, ó Deus. Nós queremos levar, proclamar o reino, demonstrar o reino, orar pelo reino. O nosso cesto pequeno, o nosso espírito, o nosso cestinho pequeno, coloca na mão desse homem, na mão dessa mulher, na mão desse pai, na mão desse filho, e se porventura alguém esqueceu aqui, esse cesto, onde esquecemos? Onde foi que nós esquecemos desse cesto? Quando começou a pandemia, nosso coração se esfriou, começamos a beber, começamos a fazer coisas que não te agradam, onde nós esquecemos o cesto? Onde a igreja esqueceu o cesto, nos ajude a voltarmos para buscar o cesto. O Senhor terá todo o prazer em devolver às nossas mãos, a responsabilidade de distribuir pães e peixes, distribuir vida, essência e vida para todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, fica comigo aqui um pouquinho que a gente tem algumas coisinhas para acontecer, mas são 5 minutos, é rápido. A primeira delas, eu vou chamar aqui à frente os batizandos. Aí você venha com os pastores, pastor Daniel, pastor Gilson, pastor Flávio, pastora Cris, Erinalva, se estiver presente. Eu vou ler e você venha, tá bom? E os pastores vão entregar aqui para vocês. Aguenta aí, meu irmão. Mariana Ferreira Figueiredo Siqueira. Anelise Sérgio Gomes da Silva. Rodrigo Lázaro de Souza Neto. Rodrigo. Luísa Lobo de Souza. João Daniel Camargo. Raí Kevin Macedo Nazário. Alessandro Gonçalves da Silva. Asna Yara Marques Pompeu. E Aline Ramos Torres. Vamos aplaudir esses irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Essa igreja se alegra com vocês, com a decisão de vocês de obedecer a Jesus. Se unam a nós, frequentem um pequeno grupo, participem de um processo de crescimento. O nosso voo é um voo muito bonito. Daqui a pouco vocês aterrissam no ministério como líder de um pequeno grupo, como líder aqui na igreja. Há muita coisa para fazer, mas lembre-se da mensagem de hoje. Precisa sentir como Jesus, compaixão, diagnosticar as coisas como Jesus faz,
agir como Jesus e focar na plenitude, na fartura e não na derrota e não na escassez. Tá bom? E o sexto? Cadê o sexto aí? Faz assim com o sexto. Aí o sexto. Aí, muito bem. Mais uma vez, irmãos. Deus abençoe. Pode ir. Amém. Obrigado. Ok. Agora, o pastor Daniel fica aqui comigo. Fica aqui um pouquinho. Irmãos, o pastor Daniel está dirigindo na nossa igreja esse movimento muito necessário e muito bonito do recadastramento. Então há um vídeo que você vai assistir aí. E o pastor Daniel vai pegar o microfone ali, que já está higienizado, e vai dar uma palavra de encorajamento pequena para você no final, uma palavrinha de 1 minuto. Mas ao vídeo primeiro. O vídeo é curto também, gente. Olá, meus irmãos. Tantas mudanças e, sem dúvida, fazer uma atualização de nossa membresia se faz necessário, certo? Nossa meta é, nos próximos 2 meses, obter todas as informações que precisamos. Para isso, utilizaremos uma nova ferramenta e acontecerá da seguinte forma. Ao clicar no link ou apontar para o QR Code, você preencherá tudo em 4 etapas. Importante, os campos com asteriscos são obrigatórios. Na parte das datas, após definir o dia e o mês, basta você clicar no ano e navegar até o ano que você deseja. É bem simples. Você também pode acessar o aplicativo da igreja e clicar neste banner para fazer o seu cadastro. Aos domingos, teremos auxiliares na recepção com fichas físicas, celulares, tablets ou notebooks para ajudar aqueles que precisarem. Para você que está em processo de membresia ou ainda não é membro, mas deseja ser, pode preencher também. Você é muito bem-vindo. Entraremos em contato e vamos te ajudar a fazer parte deste corpo local de Cristo. Contamos as pessoas porque contamos com elas. Venha fazer parte da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você, de onde está, você pode apontar para esse QR, que você já vai ser direcionado a esse cadastro, tá bom? Queridos, tudo que fazemos como igreja, veja bem, não é tudo que fazemos na igreja, é tudo que fazemos como igreja é sagrado. Amém? Então, o que vamos fazer, esse recadastramento, você colocar o seu nome, você fazer parte desse movimento, acredite, isso é santo, 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 tá bom? Faça isso com alegria. Já agradecemos todos aqueles. No domingo passado, mais de 100 pessoas fizeram, né? Mas nós temos muitas pessoas que não fizeram ainda. Então, por favor, né? Engaje-se e faça parte desse pequeno, grande movimento. Deus abençoe. Amém. E olha, vai até maio o nosso recadastramento, mas não deixe para depois, não. Faça já, porque isso é muito importante. Essa frase que o pastor Daniel lembrou aí é verdade. Nós contamos as pessoas porque contamos com elas. Nós contamos com você, tá bom? E o último recadinho é sobre a nossa sala de oração virtual. Todos os dias, de segunda a sexta, amanhã tem, e aí terça-feira é o feriado, nós vamos deixar a sala fechada, mas na quarta-feira retorna. Então é sempre assim, a regrinha é de segunda a sexta, tá bom? Alguma mudança a gente comunica. Das 6 horas da manhã até as 7, nós temos a sala de oração no nosso aplicativo. Há um link que o pastor Flávio vai distribuir também, você pode pegar com ele, ou se você baixar o aplicativo, você tem lá no carrossel, naqueles banners que ficam passando assim, você clica lá, quando aparecer sala de oração, já vai colocá-lo direto na sala de oração, tá bom? Você vai entrar ali e vai se unir a outros irmãos e vai ficar o tempo que você quiser. Alguns irmãos, por exemplo, ficam das 6 às 6h20, das 6 às 6h30. Outros entram às 6h30 e ficam até às 7, e outros ficam o período inteiro. Então, se você quiser ter essa experiência virtual de oração, tenha a partir da nossa sala de oração, tá bom? Então, são esses os recados. Vamos orar mais uma vez e ministrar a bênção do Senhor, para você ter uma semana linda, uma semana cheia daquilo que Deus faz. Se Deus fez, não desperdice. É uma mensagem tão importante.
não desperdice, porque Deus não desperdiça. Fez o milagre, sobraram os pães, Ele guardou para alimentar de novo. Não desperdice o que Deus fez na sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja com esta igreja reunida presencialmente, virtualmente e com todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória. Olá, meus irmãos. Tantas mudanças e, sem dúvida, fazer uma atualização de nossa membresia se faz necessário, certo? Nossa meta é, nos próximos 2 meses, obter todas as informações que precisamos. Para isso, utilizaremos uma nova ferramenta e acontecerá da seguinte forma. Ao clicar no link ou apontar para o QR Code, você preencherá tudo em 4 etapas. Importante, os campos com asteriscos são obrigatórios. Na parte das datas, após definir o dia e o mês, basta você clicar no ano e navegar até o ano que você deseja. É bem simples. Você também pode acessar o aplicativo da igreja e clicar neste banner para fazer o seu cadastro. Aos domingos, teremos auxiliares na recepção com fichas físicas, celulares, tablets ou notebooks para ajudar aqueles que precisarem. Para você que está em processo de membresia ou ainda não é membro, mas deseja ser, pode preencher também. Você é muito bem-vindo. Entraremos em contato e vamos te ajudar a fazer parte deste corpo local de Cristo. Contamos as pessoas porque contamos com elas. Venha fazer parte da nossa igreja.